Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber. Eu quero compartilhar com você mais uma mensagem de esperança. Acredito que você esteja cansado de assistir a tantas notícias ruins que a televisão mostra. Esse programa é para quem está buscando uma luz no fim do túnel. O tema de hoje é: o seu desejo é contra você. Em março de 2011, no interior do Amazonas, irmão gêmeo mata outro com um golpe de facão. Josimar e Jaime ingeriram bebida alcoólica quando de repente iniciaram uma discussão que resultou em morte. Antes de fugir, Jaime foi avisar aos pais que tinha matado o irmão. A Bíblia conta a história de dois irmãos. Abel trouxe sacrifício de sangue conforme Deus estabelecera. Caim trouxe frutas e não sangue. Caim rejeitava o sacrifício expiatório do cordeiro. Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Cheio de amor, Deus vem dialogar com Caim. Gênesis 4, verso 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Para resolver o problema de Caim, Deus assegurou-lhe que a oferta pelo pecado jaz à porta. Estaria à disposição de Caim à porta do jardim do Éden. Acho que essa ideia é muito atrativa. Mostra desde o início que no meio do juízo está o Evangelho. Deus está oferecendo a Caim a possibilidade de perdão de seus pecados. Deus então esclarece que ele precisa de arrependimento, que é mudar de atitude e de comportamento. Lembrando que não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém ele nos revela seu amor para que nos arrependamos. A porta do Éden, como a porta do santuário em tempos posteriores, era o lugar onde Adão e Eva e seus filhos ofereciam sacrifícios e onde Deus se revelava para eles. Assim, ao dispor do sacrifício que jazia à porta do jardim, Caim poderia ser restaurado. Mas não foi, porque preferiu seguir seus impulsos e desejos. A Bíblia afirma que nosso desejo nos trai e é contra nós. Tiago capítulo 4, verso 1, fala sobre os prazeres que militam na vossa carne. É linguagem de guerra que implica a possibilidade de perder e morrer. 1 Pedro 2,11 fala das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Os nossos desejos têm domínio sobre as nossas vidas. Eles vivem destruindo a nossa espiritualidade, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Não se iluda com eles. A predominância de um desejo pecaminoso revela a ilusão da alma. A Bíblia afirma que nossos desejos são contra nós. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, diz Provérbios 14, verso 12. Em Gálatas 5,17, Paulo diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É perigoso se conformar com os desejos, pois eles estão em guerra contra nós. Heráclito, um filósofo grego descrito como orgulhoso e cheio de desprezo pelos outros, escreveu: dura é a luta contra o desejo, que compra o que quer à custa da alma. O desejo não tem moral. Se agimos apenas motivados por nossos desejos, somos piores que qualquer animal. Eles agem controlados por instintos. O que são controlados pelos desejos estão fora de controle. O inferno é o limite. Desde a queda de Adão, o mal habita no mundo. Os desejos pecaminosos procedem dos corações corruptos que brotam como obras pecaminosas e por isso são inevitáveis os escândalos. As palavras revelam a contaminação que reina no coração. Os pensamentos são corruptos e maus, levando a más conversações, discussões que se tornam manifestas em todos os pecados atuais. O único modo pelo qual uma pessoa vence o pecado e o diabo é olhar para Jesus, não para o eu. Mesmo os fortes têm descoberto que, quando estão separados de Cristo, não conseguem controlar nem os atos exteriores, tampouco podem mudar o desejo de seu coração. Jesus disse isso abertamente em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo descreve o milagre da conversão ou do novo nascimento em São João, no capítulo 3. Aquele que não nascer de novo, não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus.
Tem que receber novos desejos, porque esses são contra nós. Eles são nossos inimigos que moram dentro de nós. A vida de um cristão é sempre estar subjugando os desejos naturais para serem capazes de se devotar a uma ininterrupta comunhão com Deus. Primeiro passo para achar a cura é admitir que precisamos de ajuda. Não podemos por nós mesmos pôr nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade divina. Mas se estamos dispostos, o Salvador fará isso por nós, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Apenas nosso Salvador promete dar-nos novamente novos propósitos e novos motivos. Ir a Jesus é a nossa urgente necessidade. Como isso envolve um processo, vamos detalhar os passos. O primeiro passo é desejar algo melhor. Podemos nem mesmo reconhecer esse desejo como tendo que ver com Deus. Deus colocou dentro de cada coração a busca de algo mais. Mas separado de Deus, jamais será satisfeito esse desejo de algo melhor. A pessoa que busca a felicidade no mundo descobre que o prazer dos divertimentos mundanos, afinal, não perdura. Por isso, ela tem que estar sempre à procura de algo novo e melhor. Como Jesus disse à mulher de Samaria em São João 4,13, quem beber desta água tornará a ter sede. Anseio por algo melhor vem de Deus. É o seu poder de atração que desperta nosso desejo de alcançar algo melhor do que já temos. É obra do Espírito Santo convencer-nos do pecado e de que somos pecadores. Ele convencerá o mundo do pecado, diz São João 16,8. É sua obra fazer-nos reconhecer nossa invalidez. É sua obra levar-nos a fazer uma entrega total, embora sejamos nós que nos entregamos. O segundo passo em ir a Cristo é obter o conhecimento do que é melhor. Dos 5 passos, há apenas um no qual participamos deliberadamente: adquirir o conhecimento do plano da salvação. Mediante a Escritura, mediante o testemunho de outros cristãos, mediante a operação do Espírito Santo no coração, aprendemos sobre o plano de salvação, a resposta de Deus para o vazio do coração humano. O terceiro passo em ir a Cristo é a convicção de que somos pecadores. Convencemos-nos de nossa condição, não meramente de nosso comportamento pecaminoso. Ao obtermos conhecimento do amor de Deus, reconhecemos quão pouco valor lhe temos atribuído. Reconhecemos que temos vivido independentemente dele e percebemos nossa necessidade de sua salvação. O quarto passo em ir a Cristo é a percepção de que somos impotentes para fazer seja o que for quanto à nossa condição. Alguns, especialmente, podem permanecer durante anos vacilando nesse processo. Passam a vida reconhecendo que são pecadores, mas não admitindo ainda que não podem ajudar a si próprios a sair de sua condição. É imprescindível reconhecer que nosso desejo é contra nós e precisamos de ajuda externa. Não podemos de nós mesmos vencer os maus desejos e hábitos que lutam pela predominância. Unicamente Deus nos pode dar a vitória. Quando finalmente esgotamos nossos próprios recursos, quando constatamos nosso desamparo, há somente uma coisa a fazer: desistir. Admitir que sou impotente para me ajudar. E isso se soletra assim: submissão. Isso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Como já fizemos observar, não podemos nos salvar a nós mesmos. Mas afogados no oceano de pecado, temos um salva-vidas pronto para nos resgatar. Simplesmente temos que nos submeter ao nosso Salvador. Temos que aprender com Jesus a dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Temos que aprender a orar como Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado, pois Ele estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas havemos de aborrecer o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão. No coração renovado há ódio e decidida resistência ao pecado. Sua vida pregressa parece-lhe repulsiva e detestável. Ele odeia o pecado e clama como Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Salmos 51, 2 a 10. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você aprecia os pecados ou os acha repulsivos e detestáveis? Você não odiará o pecado pelo fato de empenhar-se arduamente nisso. Aprende a odiar o pecado empreendendo o necessário esforço para conhecer a Deus e ter comunhão com Ele dia a dia. Você o conhece? Conhecê-lo é a base de todas as coisas que se seguem. Ao terminar essa mensagem de esperança de hoje, eu quero orar por você. Quero rogar a Deus que traga esperança e conforto ao seu coração. Agora você vai ouvir uma mensagem musical e ao final elevaremos juntos uma prece ao Deus da esperança. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões.
Ouve, Senhor, a minha prece, para que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Reconheço que meus desejos têm sido contra mim e muitas vezes me levam ao desespero. Quero ser lavado, justificado e santificado no sangue de Cristo. Sei que o pecado só pode ser vencido pela poderosa atuação do Espírito Santo. Salva-me, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.